Artificial Intelligence. Orbe IA Podcast, um patrocínio Verte. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Orbe IA Podcast, o seu ponto de conexão com o mundo da inteligência artificial. Eu me chamo Felipe Spessato e estou aqui para explorar com você todos os aspectos fascinantes e essenciais da IA, através de bate-papos com figuras interessantíssimas que, assim como eu, são entusiastas da IA. E hoje o assunto é empregos e a inteligência artificial, um tema que gera muitas discussões e dúvidas em praticamente todo mundo que eu converso. E para explorar esse tema, a gente tem a honra de receber aqui o meu grande amigo de longa data, o Luiz Felipe Gex, que é um advogado de formação e um dos sócios da Atlas, uma startup focada em IA para o setor jurídico. Então seja muito bem-vindo, Luiz Felipe Gex, que vamos chamar carinhosamente aqui de Luizinho. Isso aí, Felipe, mais conhecido por mim há anos, por Pupilo, né? O prazer é meu, cara, tá aí. Muito feliz, cara, quando notei que você estava começando a se interessar por IA também e tal. E é uma matéria, uma área muito fascinante, né, cara? Não tem como a gente, no estágio das coisas aí, a gente querer falar assim, vou deixar de lado, não me interessa, não tenho interesse nesse assunto, não quero ver, ou não quero saber sobre, porque isso vai impactar todo mundo. Gostando ou não gostando, né? Um assunto que veio, uma tecnologia que veio para ficar, e a cada dia está aumentando, e isso vai impactar o pessoal do lado positivo. E a gente traz um tema aqui nesse episódio muito interessante, né, Luizinho, que é a relação dos empregos com a inteligência artificial. Fiz questão de trazer esse tema, porque por onde eu ando aí conversando sobre IA, e eu tenho conversado bastante, né, sobre inteligência artificial, a maior dúvida e a maior preocupação que as pessoas têm, principalmente na nossa geração, né, de 40 a mais, aí o pessoal um pouco mais velho, é com relação à empregabilidade, né, recolocação profissional, né, até porque a gente é de uma geração, né, Luizinho, que a gente já sofreu um impacto muito grande da internet, né, do advento da internet. Então a gente teve toda uma adaptação, né, a gente tinha toda uma parte tecnológica que a gente teve que assumir, entender, estudar para poder se adaptar e sobreviver no mercado de trabalho. Passamos também, não dá para desconsiderar, né, por uma mudança muito drástica também na forma de se trabalhar em relação à pandemia também. Então a gente vem sofrendo. E aí quando vem uma talagada dessa assim de inteligência artificial, o pessoal fica, meu Deus do céu, vou começar tudo de novo, né? Vou começar do zero. E uma coisa que eu queria ver a tua posição é assim, que eu considero uma das coisas mais importantes da inteligência artificial, dessa tecnologia que a gente está adiante aí, é a coisa da intergeracionalidade, né? Porque ela é talvez a primeira grande tecnologia disruptiva que não tem a necessidade de grandes aportes, de grandes curvas de aprendizado, né, Luizinho? Porque ela é uma tecnologia baseada na fala, né? Na conversa, na escrita, né? Então você tem que gerar prompts para poder trabalhar. Então acho que só por aí a gente já tem um nível aí um pouco maior para essa turma toda aí que está preocupada com inteligência artificial, né? Eu acho que principalmente esses LLMs agora aí estão tudo, né? Chamam eles os chatbot e tal. Eu acho que nunca foi tão fácil, né? Você ter acesso a essa tecnologia, porque você está com dúvida, você pergunta e ele responde. Claro, você tem formas e formas de fazer essa pergunta, né? Mas isso é muito mais fácil, por exemplo, do que você aprender a programar, né? Hoje, inclusive, se você quiser programar, você pergunta, quero escrever um scriptzinho para isso aqui, pum. Estão fazendo os elementos aí, ChatGPT e afim já estão fazendo isso de forma muito boa, né? Inclusive, eu vi esses dias, não sei quem falou que agora não fugiu o nome lá daquele repositório de código, né? Que os programadores vão lá e ficam depositando para se ajudarem. Como é que é o nome, cara? GitHub. No GitHub, uma grande, eu não vou falar agora aqui o número que eu posso errar, mas assim, era mais de 50% do que estava lá já era produzido por IA. O Copilot, né, que hoje está no Edge, o Copilot mesmo, ele começou, era o Copilot do GitHub, que era para ajudar o programador a programar. Então, assim, eu diria, se tivesse alguma programação que eu acho que vai bailar meio logo, seriam os programadores. Mas em que sentido? Você aprender a programar, porque você
aprender a resolver problema é muito difícil. Então, eu não sei aí até a que gente começa. ponto que a inteligência artificial vai conseguir resolver muitos dos problemas. Você Então. interagindo com ela, usando ela como uma ferramenta, isso vai ser sensacional. Para quem quiser fazer e souber resolver problemas. Tá? Porque eu não acredito se a mim dê a solução para isso. Eu não vejo ela tão rapidamente fazendo isso. Deu para ele, claro, por problemas de alto nível, né? Mas não dá para. É uma chance muito maior do que zero disso acontecer, né? Sem dúvida alguma. Eu gosto muito, até tá no livro lá, né, a referência do episódio é o livro lá do Max Tegmark lá, né, então eu tava vendo que você chegou a dar uma olhada naquela paisagem das competências humanas. Sim. Né? Então, Ali é a gente sabe que, a gente sabe, depois eu vou disponibilizar para todo mundo aí, no YouTube eu coloco a imagem assim, né, mas o que acontece é o seguinte, cara, a gente tem que tentar entender que as profissões, elas têm graus de complexidade, né? Sim. Então, para IA. E realmente, as profissões em que as pessoas têm que tomar decisões, né? As que dependem muito de variáveis não, mas que dependem muito que é inconstante, né? Que não é sempre a mesma coisa, porque a gente tem que lembrar que a IA é um cálculo matemático sendo feito, né, Luizinho? Então, quando você não tem os dados corretos, ela não vai conseguir resolver, né? Então, você percebe ali naquela paisagem que ele desenha, que assim, a criatividade, né? A ciência, enfim, as coisas que demandam muito da capacidade humana, que só nós temos mesmo, elas seriam as últimas a serem atingidas, né? Mas a gente está vendo uma evolução dessas LLMs aí de uma forma que está um pouco, vamos lá, né? Um pouco assustadora, né? Porque uma das coisas que eles colocavam ali era a criatividade, né? Eu sou da área de comunicação, trabalho com propaganda, e quando eu comecei a estudar isso, eu olhava para a inteligência artificial e imaginava, não, ela não vai fazer uma campanha, não vai pensar num slogan. Vai fazer uma ela não pensa num slogan, mas ela pensa em 400 slogans. E Uhum. um deles é bom. Então, hoje, na criatividade, eu vou te dizer o seguinte, como ela tem um volume muito grande de entrega, eu passo a deixar de ser um criativo para ser um curador. Uhum. Então, eu uso minha criatividade para fazer uma curadoria do conteúdo que ela me entrega, entendeu? Uhum. E eu acho que não só nessa área, mas em todas as áreas vai acabar acontecendo isso, entende? Tu vai lá na medicina, obviamente, ela vai dar diagnósticos muito precisos, mas sempre vai ter que ter um humano por trás para fazer a curadoria daquilo, entende? Sim, e até para ter resposta, né? Porque vai ser difícil você ter que fazer uma radiografia, digamos. Uma tomografia que seja. Vai ter que ter um médico responsável pelo diagnóstico, mesmo sendo utilizado um robô. Nessas radiografias aí, laudos por exame, né? Já existem modelos que estão melhores do que bancas de médicos. Então, assim, negócio que daqui a pouquinho vai ser difícil os caras ter humano laudando, né? Ou pelo menos vai ter humano laudando, mas ele vai ter muito auxílio da IA. Uma coisa que você falou ali, que é até engraçado que tem um livro, se eu não me engano é de 2017, alguma coisa assim. Ele é um livro antigo, né? É antigo, né? 5, 6 anos, 7 anos, só que ele já tem coisa ali que já não que não seja verdadeiro, né? Porque assim, tudo que a gente fala de a gente está projetando uma coisa para frente, obviamente, que é muito incerto. Então, assim, ali ele cita que justamente que demandariam de arte, né, criatividade e programadores seriam uma das profissões que ele achava que não seriam tão impactadas ou impactadas tão cedo pela AI. A gente já viu que isso não vai acontecer, ou já não aconteceu, né? Claro que fazer prognóstico é muito difícil, ainda mais numa área tão complexa como essa. Isso é uma das coisas que eu sempre penso muito assim, eu acho muito difícil prever qualquer coisa que vai acontecer daqui pra frente. Né? Não qualquer coisa, mas em relação a IA. Vai melhorar? Vai piorar? Cara, tem tudo para melhorar, mas pode piorar muito. Entendeu? Assim, o que eu acho importante é o cara ficar sempre... Cara, tá acontecendo isso. Cara, hoje em dia tem uma infinidade de gente que sequer sabe o que é o chat GPT. Já ouviu falar? Porque é hype.
Mas ele nunca entrou, nunca fez uma pergunta, nunca fez um ponto. Eu vou te dar um exemplo. Tá pronto, Vou te dar um não exemplo sabe bem o que prático. é. Esses dias eu falei para eram umas 90 pessoas, sabe? Era um encontro lá e eu fui lá falar sobre inteligência artificial. Tá, beleza. A primeira pergunta é, você conhece, né? O que você sabe da inteligência artificial? Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é o Sim. ChatGPT, todo mundo sabe. NVIDIA, Quantos todo mundo usam? sabe que Cara, é. tinha 10 que usavam, assim, Uhum, sabe? 10 uhum. pessoas usam no dia a dia, Nossa. mesmo, de forma prática, entendeu? Então isso é uma coisa também que é muito interessante da gente falar, porque eu até já comentei no outro episódio que fiz com o André, e vou repetir porque é muito importante. As pessoas, elas são muito... A mídia é muito alarmista, né? Quando a gente fala de emprego, a gente sempre vê o que está saindo, a tecnologia mais de ponta que a indústria está mostrando. Então ela tá lá, você tem um robô humanoide fazendo tal coisa. Cara, primeiro que aquilo ali é uma sequência de testes que os caras fizeram, sabe lá Deus por quanto tempo, entendeu? O cara vem testando aquele modelo há 10 anos, agora ele ficou pronto para fazer. Então, nada é urgente, né? Eu acho que, assim, trazer esse tema da empregabilidade, do emprego versus IA, eu, sinceramente, eu acho que hoje é muito mais benéfico para quem está no mercado de trabalho, você ter os agentes de IA, você ter essas IAs, né, à sua disposição, porque elas realmente aumentam a produtividade, elas melhoram muita coisa, a assertividade das tuas decisões vai ser muito maiores, porque você vai ter muito mais dados, você vai ter muito mais base, e não é uma coisa difícil de fazer. Não é uma coisa impeditiva, né? Que nem a gente falou no começo. O cara não precisa aprender uma linguagem de programação para poder extrair um dado de uma planilha. Não sei se você viu, até ontem eu coloquei um conteúdo ali sobre o for all com uma planilha do Excel. Cara, tá maluco? Você joga uma planilha do Excel para dentro do chat GPT for all ali, você conversa com a planilha de uma forma que você não conversou nunca com uma planilha. Eu uso muito Você tinha que saber de Excel assim muito para poder fazer aquilo. Eu uso para montar a planilha, né? Eu sei o basicão do basicão, né? Mas eu quero pegar uma coluna aqui, passar para lá, pá. Vai lá, monta a planilha. Você vai perguntando, cara, tô com uma planilha assim, eu quero fazer assim. Pô, aquilo ali é sensacional. Você quer cruzar, né, dados, você quer, cara. Isso, fora isso. A gente tá falando. Isso. Pensa que a gente tá falando de uma feature, né? Tá falando de uma coisa que acontece dentro do ChatGPT 4.8. Eu acho, assim, Luizinho, que eu arrisco dizer que talvez... A gente não sabe do futuro, como você mesmo falou. A gente não tem previsão do que vai acontecer. Até porque eu tô acompanhando isso diariamente. Eu assino vários reviews aí do MIT, enfim, de um monte de gente. E, cara, toda semana sai uma coisa mais maluca do que a outra. Então você não pode chegar ali e dizer, não, ela não vai fazer filme, não, ela nunca vai conseguir substituir um ator. Não dá pra dizer isso. Agora, o que é premente e a gente sabe que tá acontecendo é que hoje a gente tem uma ferramenta na mão, que até a gente falou com o André que a gente não pode esquecer que é uma ferramenta, né, Luizinho? Sim, claro. IA é uma ferramenta, né? A gente tem uma ferramenta na mão que faz a gente ser... cara, se multiplicar em 15, 20, 50 pessoas, entende? Então, assim, a produtividade aumenta. Você tem hoje um aliado fortíssimo que é a inteligência artificial, né? Sim, e assim, tá mudando muito. Tá muito rápido. Isso assim, ChatGPT não é um modelo feito para direito, né? Só que eu, desde o início, cara, fazendo perguntinhas boas, a situação é assim, esse assal, o que pode acontecer, né? Cara, hoje em dia, esse 4 mesmo, ele tá absurdo, entendeu? O que ele tá fazendo? Você não sabe alguma coisa, você pergunta com prompt bonitinho? Cara, concurseiros deveriam estar estudando com o ChatGPT, ou não pegar... Cara, uma das coisas que eu acho que vai mais mudar é a forma de educação. Como que as pessoas aprendem as coisas. O que me deixa triste, mas o que a gente mais vê é que hoje em dia, por ser as coisas tão fáceis, você ter tanta informação na tua mão, o pessoal tá dando por garantido que você sabe as coisas. E acabam esquecendo a trabalheira que é para você aprender. Então, assim, eu tenho o ChatGPT, para que eu vou aprender se eu posso perguntar? Ao invés de usar a ferramenta para aprender, para estudar, para conseguir cruzar a informação e ver o que é verdade ou não, a galera pega e pergunta. E tem ali, isso é uma forma também da galera emborrecer, que é perigoso, entendeu? Como eu tenho um negócio, eu tenho garantido que aquilo lá vai me responder, então eu já não vou precisar saber. Eu digo saber não só de saber informação, mas de saber como resolver problema, que eu acho que é mais importante até do que você efetivamente ter informação, né? Você possa usar. Assim, eu tô com um problema, como é que eu posso sair desse buraco que eu tô? E isso eu acho que o pessoal vai tentando levar pra frente, porque tá ficando tudo muito fácil. Eu também acho, cara. Tem um cara que eu sigo, que é o Walter Lango.
Esse cara tava, ele disse que quando ele vai fazer, principalmente com os mais jovens, tá, Luizinho? Quando ele vai fazer uma palestra, ele tá lá conversando e ele fala assim, né, pô, você tem um ChatGPT-4o, você tem o conhecimento da humanidade da tua mão. Imagina se você pudesse, aqui agora, fazer a pergunta mais importante sobre qualquer coisa da história da humanidade, o que você perguntaria? Cara, sempre os caras dizem, Palmeiras tem Mundial. Isso aí, entendeu? Não vai Entendeu? ter nada muito melhor. A gente tá talvez na fase mais próspera, assim, cara, do conhecimento, né, cara, de adquirir conhecimento. Eu sou prova viva disso, tu sabe, eu sou um cara de comunicação, de propaganda. Eu comecei a estudar a IA há um tempo e eu só tô nesse nível bastante avançado de conhecimento por conta da inteligência artificial. É importante que se diga isso. Porque eu vou lá, eu resumo, aí as pessoas perguntam, pô, mas tu não tá trabalhando mais, tá só estudando. Eu disse, muito pelo contrário. Pô, eu pego um desses, qualquer appzinho desses aí pra resumir, pra fazer resumo de vídeo do YouTube, uma coisa que me interessa pra caramba, eu faço resumo no YouTube, eu pego os principais tópicos daquilo ali, o que mais me interessar eu sigo, e trilho um caminho, e daqui a pouco você chega lá num lugar que você nem imaginava, que você sabe, que você tava chegando muito rápido, tudo muito mastigado, aí as coisas que você quer se aprofundar, você se aprofunda, mas você consegue ter uma amplitude de conhecimento muito maior, você consegue assimilar conhecimento de uma forma como a gente nunca teve essa oportunidade, né, Luizinho? Como tem muita informação hoje, inevitavelmente vai ter que filtrar informação. Tu não, entendeu? Tu não consegue ler. Quantos vídeos no YouTube tem qual é o percentual do YouTube, digamos, que te traga alguma coisa, digo nem útil, né? Mas assim, que seja verdadeira no sentido de que, pô, é esse tipo de informação que eu quero e esse vídeo é verdadeiro, né? Por exemplo, você vai pegar, tem um monte de picareta, né? Vai pegar mercado financeiro, tem um monte de picareta dentro do solução do mercado financeiro que você sabe, pra mim, é verdade. Eu acho que se tu for estudar, tu vai conseguir sair de um galzão e começa a fechar. E essa ferramenta é super Cara, ajudar, né, cara? tu começa a criar uma lógica pro teu estudo, né? E aí, voltando à questão dos empregos, né? Meu, o cara quer se aprimorar no emprego dele, quer melhorar ali a tomada de decisão, o cara quer aprender. O cara o cara é, sei lá, gerente de uma loja. Hoje ele pode ter, com muita facilidade, todo o controle das vendas dele ali, com os gráficos direitinho, sabe? Fazendo pergunta. Não precisa saber do Excel, não precisa saber de mais nada. Análise de balanço de uma empresa, muito, pegar uma balanço de uma empresa, jogar ali para como é que tá essa empresa, ele vai te dar alguma coisa que eu não, né? Quem não sabe ler o balanço vai ter condições de saber mais ou menos como é que está o negócio. Balanço. Isso, exatamente, entendeu? E isso há 2 anos atrás era impossível, ninguém imaginava. Muita gente não acredita, né, cara? Tem muita gente que não acredita, né? Isso aí não pode estar certo. Isso aí, mais ou menos, não é velho, entendeu? Como assim? Mas é aquilo, né, cara? Assim, ó, eu acho que essa tecnologia da inteligência artificial, essa ferramenta, ela vai separar o joio do trigo aí, não por questão técnica, mas por preguiça mesmo. Sabe? Preguiça de aprender. Porque, na verdade, é muito simples, cara. É muito simples de você entender, né, a lógica dela para usar, né? Eu tenho um negócio que eu fiz aqui esses dias, eu tinha uma campanha para fazer, né, Luizinho? Quando eu falo a lógica dela, eu falo a lógica de uso, né? Não ficar por trás, né? Mas eu tenho um exemplo que eu uso, assim, na minha área, por exemplo. Eu precisava fazer uma campanha para a geração Z. Ok. Tá? Tendo pouco da geração Z, né? Não tendo convívio quase. Então, eu peguei o Perplexity, tá? Que é bom Fiz também, no Perplexity uma pesquisa, porque ele trabalha com base em dados artigos científicos, né? E tentei catar lá o que eles tinham de artigo científico sobre geração Z. O que eu fiz? Peguei e joguei esses PDFs, catei uns 3, 4 PDFs, joguei todos eles ali pro GPT-4. Ali dentro, cara, eu pedi para que ele compilasse todas as informações e daí criasse um personagem, avatar, personagem da geração Z. E aí eu comecei a testar as minhas campanhas, as minhas ideias com aquele personagem, entendeu? Boa. Sacou? Então o que acontece? Virou uma persona. né? É uma persona que chegava e dizia pra mim, não, esse aqui não vende, esse aqui funciona. Uma persona bem feita, né? E assim, cada paper daquele tinha 300 páginas, 250 páginas. Não ia ler nunca, né? Então você vê, quando que eu ia conseguir ler em inglês 250 páginas, 4 papers para fazer uma campanha em 3, 4 dias? Sim. Isso era possível, cara. Você tem que ter um custo humano gigantesco para poder fazer. Você não conseguia fazer. Então o índice de assertividade aumenta muito
né? As capacidades da gente aumentam muito com ela, né? Eu só tenho algumas restrições, não restrições, obviamente não é restrição, mas assim, a forma como isso está sendo treinado e os gatilhos que eles impedem que eles deixam para não responder determinadas perguntas ou para desviar a resposta para o que os caras querem. Claro, isso desde que é possível, né? Acho que foi para ti que eu mostrei, né? Que eu pesquisei, não foi nem nesses LLM, foi no Google, que usa também Beckenbauer, né? Que apareceu um cara que não tinha nada a ver com os Beckenbauer jogador de futebol e tal. Então, assim, Aí a gente entra... isso é uma coisa muito... É melhor esquerda ou direita? Até que ponto que os caras não estão enviesando para algum lado? Então, isso é perigoso, mas o que acontece? No mundo livre, vai ter modelo para dar com pau, né? Já tá o Elon Musk lá fazendo dele lá, que é meio lock, no sentido de não ter trava, né? O Gemini já é o mais fechadinho, como sempre da Google, o ChatGPT, não sei, mas ele tem algumas coisas que ele fala, ó, não posso esconder e tal. Assim, isso É bem trancado. Não, e o ChatGPT, cara, se a gente entrar nesse assunto, assim, ele é bem enviesado. Eu nunca mexi, assim, de ter essas, né? Cara, É assim, assim, os testes que eu fiz para todo tipo de... cara, cálculo matemático, tudo que não envolve questões mais polêmicas, ele é assertivo. Assim. Mas se você for fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre questões étnicas, questões sociais, raciais, essa coisa toda, ele tende a dar umas engasgadas, assim, sabe? Mas isso não impede que a pessoa... né? E uma das coisas que eu faço quando eu vou fazer pesquisa, gente, me mostra os lados de tal assunto, sobre tal, entendeu? Sobre a ideia tal, me mostra o que tem, a galera aí fala a favor e contra. E também não adianta você querer usar e não querer viver numa bolha, assim, né? eu sempre acho o seguinte, né? A gente é um mundo que a gente vive, né, Luizinho? Então, quem tá nos ouvindo provavelmente tá no mercado de trabalho, convive com isso diariamente, todos os aspectos da vida, né, cara? Não vai ser ali que não vai acontecer, né? E tem um negócio que, Luizinho, que eu vi, que eu achei super interessante, que é esse negócio aqui que tem super a ver, que é o efeito de produtividade e efeito de compensação. Já escutou isso? Não. Então, os caras fizeram esse estudo quando na época da Revolução Industrial. E aí é um paradoxo, porque o que acontece? Quando a Revolução Industrial começou a acontecer, as máquinas estavam substituindo o trabalho humano, né? E aí o que aconteceu, cara? Tem aquela história dos ludistas, né? Que são os caras que sempre estão preocupados com o avanço tecnológico, né? E eles falavam que, assim, que óbvio que ia acabar com os empregos todos, né? Ia chegar uma hora que as máquinas iam substituir tudo. Só que é um paradoxo, por quê? Porque quanto mais tecnológico ficava o bagulho, mais eles conseguiam criar condições de ter mais produtos e isso gerava mais empresas e mais empresas geravam mais emprego. Rola um ciclo virtuoso, entendeu? Então, assim, é um ciclo virtuoso. Então, quando a gente olha, assim, até hoje eu tava vendo um vídeo do CEO lá da NVIDIA, ele tava falando que as indústrias vão ser máquinas, né? Grandes inteligências artificiais que vão coordenar outras máquinas menores que vão fazer robôs e esses robôs vão produzir produtos robóticos também, entendeu? Tipo, a gente vai ter uma cadeia nesse sentido. Só que, cara, isso vai, com certeza absoluta, diminuir muito o preço das coisas, né? Isso é uma coisa que o Elon Musk fala também, né? Vai cair o preço, porque tem dúvida. Você vai ter uma produção mais barata. O que é caro. Isso tende a fazer com que haja mais produção, entendeu? Mas isso assim... Então, o que vai acontecer, cara? Teoricamente, né, se a gente seguir a mesma lógica da evolução industrial, a gente vai chegar num lugar em que, de fato, vão nascer inúmeros milhões de novos empregos em decorrência dos avanços tecnológicos que, teoricamente, tiram os empregos. Não sei se deu pra entender. Eu acho que é assim, ó, na verdade, o grande ponto é que vai estar sendo criado mais riqueza, talvez por unidade de esforço, digamos assim. E o pessoal talvez não precise trabalhar tanto. Isso vai ser bom pra caramba. Como que essa riqueza vai ser compartilhada, não sei. Mas certamente a riqueza mundial vai aumentar. Não para agora, porque assim, imagina quanto que não custa, cara, para fazer o que vai fazer um outro robôzinho. Então, cara, se isso ser economicamente viável, quanto que você imagina que é um robôzinho daqueles da... Não sei, agora você também não vai ter nem sei se eles sabem, né? Daqueles da Boston Dynamics lá.
porra, lindo aquilo lá, né? Tem nem ideia. Mas assim, quantos bilhões os caras já não gastaram no robô daquele e a galera acha que vai servir para carregar uma. Vai ser Um uma tijolo, fábrica. montar uma parede. Exatamente. Entendeu? Os caras não vão usar aquilo para isso. Não cara. vai, né, cara? Então esquece esse tipo de coisa. Tanto é que os caras falam justamente que há um tempo atrás, quando começou assim, a galera começou a se ligar que a IA ia bagunçar aí o ambiente do mercado de trabalho, a galera achava que justamente essa galera vai lá primeiro fazer trabalho repetitivo, e hoje já está se vendo que não vai ser bem assim. Que eles vão cortar aqui, copywriter que chama, né? Aí faz os caras aí. Estão na bermuda, né? Morreu, né? Não sei se já Cara que morreram dubla. ou o cara que dubla. E isso aí, há 2 anos atrás, ninguém imaginava que esses caras que vai lá primeiro. Não. E esses não vão bailar tão fácil. Por quê? Porque não compensa. Como a mão de obra é barata, não vai compensar você fazer um investimento milionário, bilionário, se você consegue isso mais de forma fácil. Entendeu? Que a conta não fecha, é simples Exatamente. assim. A conta não fecha. E por isso É que por isso que eu digo, assim, cara, que a preocupação que as pessoas têm, e realmente, cara, assim, ó, eu vou te falar do fundo do meu coração, as pessoas têm realmente essa preocupação, eles acham que 3 anos o cara vai perder o emprego, entendeu? E eu acho muito mais fácil ele melhorar de emprego em 3 anos do que ele perder o emprego, se ele tiver o mínimo de interesse, entendeu? isso aí também é aquela história, né? Vai ficar parado, vai perder mesmo, entendeu? Agora, não vejo também como uma coisa, cara, vai acabar tudo que vai virar. Eu acho que eu sou um otimista, né? Eu acho que o mundo vai ficar bem melhor. Acho que a nossa vida vai ficar bem mais fácil. Também não vai ser. Tenho minhas dúvidas quanto a essa AIG. Eu acho que isso vai ser. Até mesmo porque ninguém descobriu nem o que é consciência humana, entendeu? O que é nossa consciência. Os caras estão falando, não, vai ter um modelo de inteligência artificial que vai ter. Cara, ninguém sabe ainda. Eu não consigo falar nem se você. Eu consigo saber que eu tô consciente. Agora não sei se você tá consciente. Então, assim, acho difícil, mas não descarto também essa possibilidade. Aquela história. Só explica pra turma o que é o AGI, Luizinho, que deve ter muita gente que tá ouvindo e não vai saber o que nós estamos falando aqui. O que existe hoje, né? Hoje existem modelos que fazem determinadas atividades específicas. Por exemplo, um dos mais conhecidos e primeiros foi aquele robô Watson lá que jogava xadrez. Depois veio o lá que ganhou no Gol. Então você tem modelos de inteligência artificiais desenvolvidos para determinadas tarefas, que eles cumprem essas tarefas. O modelo de inteligência artificial geral seria um modelo que ele teria mais ou menos a capacidade humana e ele conseguiria resolver problemas gerais. Você apresentaria um problema para ele, ele aprenderia. Por exemplo, se você, ChatGPT, creio que não sabe jogar xadrez. Não sei também, se não pega um livro lá e não joga. Mas tem minhas dúvidas, entendeu? Mas o modelo geral seria um modelo equiparado à consciência ou à mente humana, né? O cérebro humano. E esse é o medo da turma, porque alguns pensam que ao chegar nesse nível, ele pode querer começar a ter as ideiazinhas próprias dele, entendeu? E aí a gente vira um formiguinha enquanto você tá caminhando, construindo uma estrada, uma coisa assim. Isso realmente pode ser perigoso, mas eu não acho que isso vai acontecendo. Fica a dica aqui Fica a dica aí para quem quiser ler o livro do Vida 3.0, que é o que a gente estava comentando aqui no episódio, né? Que ele tem as primeiras 15 páginas, eu acho que ele tem muito ali que ele imagina como seria uma AGI, né? Como seria uma inteligência geral dessas aí, né? Como funcionaria no mundo, né? E é interessante porque é super diferente do que a gente imagina, né? Do que o cinema vendeu pra gente, né? Não vai ser... Cara. Não seriam robôs armados que vinham dar tiro. Eu acho que é Skynet, vai matar todo mundo, mas eu não acredito que isso não vai acontecer, até porque eles não têm motivo pra querer matar a gente, entendeu? Talvez a gente seja esquema. Ele não vai querer matar, mas talvez a gente seja tão significante que, para chegar nos desígnios dele, a gente acabe sendo atropelado. Mas também eu tenho bastante dúvida quanto a... Mas isso assim, ó, só para deixar a turma com calma, né? Tem uma parte pequena, né, da comunidade científica aí que acha que isso pode acontecer breve. Aí tem uma parte significativamente maior que acha que pode acontecer no futuro, assim, de 50, 60 anos para frente.
E tem uma parte muito grande também que acha que nunca vai acontecer. Lecon, né? Então, Lecon, semana é, falou, né? Que acha que Lecon é um dos caras que os cabeça aí do processamento de linguagem natural, que é um dos, né? O processamento de linguagem natural é o que o ChatGPT faz de uma forma bem, o GPT faz, né? que é conversar na linguagem humana, né? Tipo assim. E esse Lecon Uhum. é um dos caras que começou com isso aí, é sumidade aí, e ele falou que acredita que não vai chegar, acredita que não vai acontecer, né? Nem que não vai chegar tão rápido. Então, assim, a esperança para a humanidade não vão ver para trás, gente. Eu sei que não é o assunto do episódio, mas assim, cara, eu não sei se não é, eu não sei se é mais perigoso uma AGI dessa, né, uma inteligência geral dessa, ou uma inteligência muito próxima da AGI na mão da galera. Eu acho que é mais perigoso é o humano mesmo. Os Putin da vida, esses caras aí. Eu acho que a máquina, talvez, se a gente não incomodasse, talvez ela deixasse a gente bem cara, feliz vivendo. exato, entendeu? Você não tá incomodando, não vai ter aquela coisa que o ser humano tem. Pô, os caras historicamente são meus inimigos, nunca fizeram mal agora, mas lá atrás fizeram, eu tenho que acabar com eles. Entendeu? Duvido, mas. Ele tem um amigo meu que ele sempre que ele vai conversar, que ele vai pedir, fazer uma solicitação no chat GPT, ele sempre cumprimenta, né? Oi, tudo bem? Como vai? E tal, e depois se despede e tal. Ele se vai que esse Pois troço eu não lembrar de eu mim, não né? consigo. Fui educado Eu com ele. não, eu não. Mas é assim, cara, voltando à vaca fria aqui, a história dos empregos, assim, cara, eu tenho visto alguns exemplos muito bons, assim, de pessoas que estão realmente subindo os níveis, assim, do aprendizado nas suas profissões, que estão subindo né, que estão inventando coisas muito, muito melhores, com muito mais rapidez. Eu acho que essa sacada é uma sacada comercial, mas da OpenAI de abrir o for para todo mundo, né, vai também, num curto espaço de tempo, gerar outros resultados também muito maiores, né? Acho que no campo da educação, cara, isso vai ser fantástico. Acho que na medicina vai ser fantástico. E a única coisa que eu acredito, sinceramente, é que a pessoa não pode deixar pra lá, sabe? Não pode. E não é uma coisa. E de novo, né, Luizinho, não é uma coisa assim, larga tudo agora e vai fazer um curso de inteligência artificial. Não precisa, cara. Você só tem que se interessar um pouco, entender, usar, começar a usar, fazer uma pergunta, fazer duas, e melhorando as perguntas você vai fazendo, você vai tendo outras respostas, você vai, sabe? É fantástico, cara. Eu acho que se as pessoas têm medo da inteligência artificial tirar o emprego, elas deveriam ter medo de outras pessoas que estão usando a inteligência artificial tirar o emprego. Vai saber se a inteligência artificial tirar o emprego delas. Antes disso acontecer, as pessoas que usam a inteligência artificial vão tirar o emprego. Então, aprenda a inteligência artificial, porque você pelo menos vai ficar mais longe. E no caminho é capaz de aprender umas coisas interessantes, de voltar a tua vida, fazer um monte de coisa. Eu mesmo, né, cara? E surgem coisas, cara. Eu, né, contando. Eu vou dar um exemplo prático aqui pra ti, tá? Pra todo mundo que tá ouvindo. Hoje numa reunião que eu tava fazendo, surgiu uma ideia, né? Uma ideia comercial, assim. E automaticamente, na hora que surgiu a ideia, eu tô com obra em casa, tava uma barulheira aqui, e eu peguei, não podia fazer outras coisas, eu peguei fui lá conversar um pouco com o ChatGPT sobre a ideia que tinha feito. Cara, em 15 minutos, cara, ele me abriu a cabeça para um monte de possibilidades que eu não tinha visto dentro daquela ideia que eu tive, entendeu? Então ele arredondou muita coisa, sabe? Então, cara, sabe, quanta coisa você pode criar, quanta coisa você pode fazer. Eu sempre digo assim, cara, pô, eu vou nas empresas, daí tem lá o cara, sei lá, o cara operador de câmera, tá? É um trabalho braçal ali, o cara tá ali operando a câmera, né? Beleza, daqui a pouco vai ter uma IA que vai fazer isso. Ok. E quem que disse que aquele cara que é operador de câmera não pode ser o roteirista do programa? Entendeu? Tipo, ele abriu um universo na frente do cara. Entende? Então, outros talentos que o cara tem, as centenas de empregos que vão nascer a partir disso, sabe? Então, eu acho que olhando para a inteligência artificial, correlacionando com empregabilidade, empregos, eu acho que a gente está, talvez, no momento mais próspero que a gente já teve. Eu não sei se mais próximo, mas a gente tá bem, cara. É difícil achar um momento, profissão, digamos assim, que não está sendo impactada pela IA. A grande maioria de forma positiva.
eu diria. Algumas de forma negativa, né? Como os criadores de texto, esses caras que fazem. Não digo o cara que faz imagem, mas assim, o cara que só faz imagem. Esse cara vai ter um problema. O cara que só faz logo, que não pensa o negócio todo estruturado, esse cara tá em maus lençóis, entendeu? Você vai ter que começar a caminhar, a mandar, porque o ponto tá evoluindo. Não venha depois falar, que não é muito diferente do que aconteceu com tantas outras milhares de problema. Eu coisas acho que da humanidade, é muito cara. parecido com o que aconteceu com a Revolução Industrial. O cara acabou, vai morrer por causa do pobre. Não, o que aconteceu foi que a qualidade de vida do mundo aumentou de forma absurda a partir da Revolução Industrial. Eu acho que isso pode estar acontecendo sim. Mas aumentou a desigualdade, talvez tenha aumentado. Antes, a renda dos mais pobres ficou pior, mas a renda mais baixa, mesmo com a renda mais... Hoje, cara, qualquer pessoa não, mas digamos que uma pessoa aí que receba... assim, ó, o grande percentual das pessoas que vivem não abaixo da linha da pobreza, obviamente, mas abaixo, melhor que o rei que tinha há pouco tempo atrás. Os caras não tinham banheiro, os caras não tinham nada. Fora, muita gente não tem hoje ainda isso, né? Mas de uma forma geral, acho que você pegou a ideia, né? A gente tem muito mais acesso a medicina. O cara pra andar 30 km, o cara levava 6 dias. Até o carro, a coisa mais rápida que andava era um cavalo. Um navio, não sei se o navio, o barco anda mais rápido que um cavalo, mas por terra não existe. Imagina isso, cara. Inventaram o carro, foi agora há pouco tempo. A forma mais rápida de se ir de um lugar pro outro era cavalo. Hoje a gente tem uma qualidade de vida absurda, as pessoas nem se tocam mais, né? É um grande... Você vê, a gente chega aqui, tu tá com fome, tu vai na esquina e compra qualquer coisa, entendeu? Isso. Tipo, tá na esquina a comida. Antes o cara tinha que plantar, tinha que Mas caçar. isso que eu falei lá no fazer início. E antes, não estamos falando de antes 500 Não. anos, né? Pega 100 anos É o que eu tô atrás. falando. A turma já que eu tinha falei antes, né? que a gente ter tudo. Nossos bisavós ali, os caras tinham que fazer umas paradas, que- velho. Tinha que estar Isso ali. é o que eu falei de todo mundo ter tudo por garantido hoje em dia. Sempre foi assim. A casa é só apertar um botãozinho e tá luz ali. Só que esquece da galera que tá lá puxando o fio pra tua luz chegar. A nego tá trepado lá naquelas torres, tomando um risco de choque e tal. Não, mas é de boa. Entendeu? Todo mundo. Internet, essa galera acha que vem do estalar os dedos, ela é uma coisa que existe, assim, né? O pessoal mais novinho acha que a internet é uma coisa que existe, como no ar, assim, ela tá no espaço. Não é bem assim. Então, assim, isso é o risco. E tudo isso foi fruto. Isso tudo foi fruto de uma grande revolução, né, cara? De uma né? Revolução industrial. A gente tá na beira de outra. Eu né? acho. Então, resumindo a nossa conversa aqui, provavelmente a gente vai ter futurismo, né? Mas a gente tá caminhando a passos largos para ter uma vida mais confortável ainda, né? Tempo disponível, de repente, por conta desses adventos aí da inteligência artificial, né? Se seguir a mesma lógica da Revolução Industrial. Eu acho que as duas frases são do Keynes, cara. Cara que é economista, mas antes de ser economista, ele era um artístico, cara. E tem duas frases que falam assim, ó. Eu acho que são dele. Fazer previsões é muito difícil, ainda mais para o futuro, tá? No sentido de, tá cheio de carinho que fala, como é que você não viu que isso aconteceu? Ou eu sabia que isso ia acontecer. Analista de engenheiro de obra pronta, né? Mas assim, uma coisa acontece assim, a gente está fazendo previsões agora, ninguém vai saber se a gente acertou lá na frente essas previsões. Ninguém fica com um caderninho anotando. Cara, os especialistas no ano 2024 estavam falando que isso ia acontecer assim. Eles vão lá em 2030 ver se os caras estavam certos ou não. Ninguém esquece. Nem analista político os caras não vê. Então, assim, é muito difícil de você fazer previsões e se manter sempre acertando. Tá? E a outra frase que ele fala é assim, ó. Se os fatos mudam, eu mudo a minha opinião. E você? O que você faz? No sentido de, beleza, eu acho que isso vai acontecer daqui para frente. Mas daqui a uma semana, um mês, a coisa muda. Cara, não tenha vergonha de falar, estava errado ali atrás, eu tenho a máxima opinião e já, entendeu? E isso que muita gente, eu vejo ainda que está muito reticente com relação a IA. Atrás, ali, há um tempinho atrás, praticamente não existia, ninguém via nada. Hoje já está acontecendo, mas os caras ainda estão assim, né? Não sei, será, não quero usar, só uso para bobeirinha, não usa de forma correta, né? Mas de uma forma produtiva.
E essa galera vai acabar se lascando. Então, assim, antes de você ter medo dela, use ela, né? Tire um amiguinho, que você vai se tornar mais produtivo e você vai estar correndo menos risco. Exatamente, a gente sempre tem medo do que a gente não conhece, né? Sim, você fica, opa, não sei, né? Quem conheçam, né? Quem não conhece, A conheça. gente fica... É fácil. É muito mais fácil do que ligar o Exatamente, computador exatamente. e aprender a mexer com o computador. Muito mais fácil. Luizinho, a gente tá com 44 minutos aqui de episódio já. Eu costumo terminar esses bate-papos que a gente se deixar, Pois é. né? A gente vai conversando Coisa boa. até amanhã, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre outros assuntos. É muito bom sempre conversar contigo. Para quem não sabe, o Luizinho é um amigo pessoal e a gente tem, em outros momentos da nossa vida, a gente discute sobre isso também. A gente conversa muito sobre essa tecnologia e aí eu fiz questão de trazer ele aqui hoje para que vocês pudessem também entrar nesse nosso papo. Luizinho, eu sempre gosto de deixar um recado para quem está nos ouvindo, sabe? Para finalizar o episódio. E eu queria que você deixasse o teu aí com relação a essa história que a gente está Eu conversando acho que aqui. é mais ou menos nessa linha que eu falei aí agora, entendeu? Não tenha medo do futuro, né? Mas não vacile, né? Fique atento ao que está acontecendo. Cara, você não precisa ser um estudioso, né? A gente é direto, eu tenho que saber como o modelo funciona, o que está acontecendo. Cara, dá uma olhada nas notícias, vê atualizando as ferramentas de graça que tem, experimenta, vê se funciona, não funciona. Isso vai te ajudar, assim, não adianta você ter medo lá na frente, mas você não tomar nenhuma atitude agora para você se precaver. Vai mudar? Vai mudar. Para melhor? Eu acho que é para melhor. Mas a gente tem que estar junto com esse movimento, né? Ele não vai cair do céu assim, uma coisa que vai melhorar sem algum esforço nosso. O meu recado é mais ou menos, é muito semelhante ao seu, né? Não tenha medo, só caia de cabeça, vai usando e comece com pequenas coisas, com pequenas atitudes, que uma vai levando a outra e quando você vê, você já está por dentro dessa história toda e utilizando de forma dia a dia para melhorar os seus resultados. É isso que eu quero que aconteça, é por isso que a gente está falando tanto sobre inteligência artificial, a gente criou esse podcast, eu estou dando a cara para bater lá no Instagram, estou falando com todo mundo para justamente me ouçam o Luizinho, ouçam todo mundo que vem aqui, porque de fato é irreversível, você vai viver com ela, querendo ou não, e é preciso que você comece, principalmente, de novo, repetir, a turma do 40 mais aí, que são nossos e essa galera, eu aí, diria que é que tem mais chance de se dar bem, porque elas sabem resolver problemas. Elas já chegaram até aqui, entendeu? Então, assim, você vai ganhar uma ferramenta absurda que vai te ajudar na tua produção. Então, assim, use isso. Comece a usar, você vai gostar, com certeza. Luizinho, essa geração, ela tem uma vantagem sobre as que vêm atrás, pela questão do repertório, né? Elas já passaram muita coisa. A gente já passou muita coisa, a gente já escutou muita coisa, já viu, já resolveu muito problema e tal. Aí sim você vai ter um aliado, a gente consegue se expressar bem, né, a gente consegue explicar o que a gente quer. Que a gente tem experiência. O que a inteligência artificial precisa é justamente de base. Então, se você conseguir dar as perguntas corretas para ela, fazer as perguntas corretas, ela vai te responder com uma assertividade enorme. Então, para essa geração, principalmente para a nossa, que geralmente é quem tem mais aversão, talvez seja mais interessante de acessar, né? Sem dúvida. E eu tenho certeza que, começando a usar, não vou parar. Porque é bom, é fácil e vai te ajudar. Meu amigo Luizinho, muito obrigado pela sua participação aqui no Orb IA Podcast. A gente fica por aqui. Não esqueçam de acessar o @FelipeSTTO, que lá tem os links tanto para o episódio no YouTube quanto para o episódio no Spotify. Você provavelmente está nos ouvindo no Spotify, mas o Instagram lá também está cheio de notícias interessantes, de ideias e de conteúdo sobre inteligência artificial. E lembrando sempre, muito voltado para os nossos contemporâneos aí, para essa turma de 40 mais, tá bom? Luizinho, eu que agradeço, um abraço. Artificial intelligence. Orb IA Podcast, um patrocínio Verte.